boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista e esse é o nosso ambiente de culto online. E que alegria receber você mais uma vez, que alegria poder estarmos juntos a mais esse domingo, hoje dia 7 de fevereiro de 2021. Então, quero convocar você a se juntar, mesmo com distanciamento, a gente precisa se juntar agora, se juntar em louvor, em adoração, em oração. Nós vamos também ter um tempo de meditar na palavra, de participar de algo tão importante para a nossa fé, que é esse momento da ceia do Senhor. Então eu quero desde já convocar você a preparar o ambiente, preparar a sua casa, aqueles que estão com você, a sua família, para que nós possamos nos juntar nesse momento de adoração ao nosso Deus. E quero que você... uma coisa bem interessante de falar é que semana passada nós fomos desafiados a compartilhar o link desse culto com 3 outras pessoas, 3 contatos nossos, e foi muito bom porque nós tivemos um envolvimento muito bom. Tivemos muitas pessoas assistindo o culto, participando. Então eu quero lançar esse desafio também, que você mande esse link para pelo menos 3 contatos. Faça isso, 3 contatos, para que mais pessoas possam estar juntos, engajadas em adoração. Então, coloque nos seus stories, coloque nas suas mídias sociais, faça com que mais pessoas estejam juntos. Eu já falei, mas eu quero mais uma vez repetir para você de que nós vamos ter um momento de ceia daqui a pouco. Então, prepare os elementos são o suco de uva ou vinho e também o pão, como representatividade do corpo e do sangue de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar. Salmo 95, versículo 1 e 2 diz assim: venham, cantem ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Nós vamos fazer isso e eu quero convidar você a cantar, a participar e juntos nós vamos celebrar o Senhor. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer
sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Louvado seja Deus, esse Deus glorioso, esse Deus majestoso que nós acabamos de cantar e louvar. Irmãos, eu quero convidar você a rapidamente abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 23 ao versículo 26. Esse que é um texto que é muito comum da igreja ser usar para esse momento de ceia, de celebração da ceia. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, seu aplicativo, de alguma forma, ir ao texto para que nós possamos estar meditando juntos e participar dessa ordenança que Deus nos deixou e Ele deixou para que nós fizéssemos. Tem uma data de validade, a data de validade é até que Ele venha. Tem uma ordenança, tem um ensino, tem princípios que a gente pode aprender. Eu amo participar da ceia, eu penso que é algo realmente muito especial que nós como igreja podemos fazer na presença do Pai. Então, eu quero convidar você a mais uma vez ir para esse texto. 1 Coríntios 11, eu vou ler a partir do versículo 23, nós vamos até o verso 26. Diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Essa é
a instrução que nós recebemos como igreja. Paulo instrui a igreja acerca da ceia, daquilo que ele havia recebido do Senhor. Paulo recebe e então ele reparte. Paulo recebe as ordenanças, então ele ensina, ele aconselha, ele orienta a igreja. E é interessante que esse que é um momento tão especial, esse que é um momento tão simbólico para a nossa fé, o partir do pão e o beber do cálice, esse que é um momento tão singular por tanto simbolismo da salvação que existe nessa cerimônia, é interessante que Paulo começa a sua narrativa de uma maneira um pouco chocante até. Observe, olha como ele inicia a narrativa no versículo 23. Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor e que também lhes entreguei. E agora ele começa a narrar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Paulo inicia falando sobre algo tão sublime, tão bonito da fé, dizendo que foi na mesma noite, aconteceu algo com Jesus, que nós não celebraríamos, que nós não teríamos razões para nos alegrar. Aconteceu algo com Jesus, que é algo que é muito presente para todo aquele que é humano. Ele foi traído. Isso fica claro na narrativa de Paulo, que existe um movimento aí. O movimento é a constatação de que algo aconteceu com Jesus. E o que aconteceu com ele foi que ele foi traído. De outro modo, ele recebeu o pão. E de outro modo, ele deu graças. Observe o movimento da narrativa, observe aquilo que Paulo nos instrui. A lição que nós podemos aprender é que existem realidades que acontecem em nossas vidas que não nos dão alegria. São momentos de sofrimento. No entanto, apesar do sofrimento, Jesus, com o seu gesto, com os seus atos, nos ensina a darmos graças. Nos ensina a termos um coração agradecido. Apesar da traição, gratidão. Olha como isso é difícil para a nossa mente, isso é difícil para o nosso coração humano, de entender que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e deu graças. Talvez a consequência de uma noite em que você e eu somos traídos não seja a consequência de nós recebermos e darmos graças. Talvez você e eu pudéssemos reagir de outra forma. Talvez o nosso coração se fechasse, talvez o sofrimento que está à nossa volta nos fizesse nos apequenar, nos paralisar. Mas com Jesus foi diferente. As contingências da vida, como uma traição, que são possíveis a todo ser humano, elas aconteceram com Jesus. Não era um momento de alegria, de festejo, mas Jesus ainda assim, ele consegue ressignificar tudo isso, porque ele tem um coração agradecido. Esse é um movimento, algo aconteceu com Jesus, algo ruim chegou até ele, algo que poderia causar um dano muito maior, mas ainda assim Jesus tomou o pão e deu graças. E esse é um movimento de gratidão. E esse é um movimento que eu penso que Deus queira nos ensinar nesse momento, apesar de tudo que está acontecendo. Tivemos uma semana muito difícil, muitas famílias enlutadas, muitos amigos, muito queridos enfermos, lutando. A gente ouve o rádio, ouve o jornal ou abre as redes sociais. São informações que nos consomem, que nos destroem. Está à nossa volta, ou está na nossa casa, ou está em nós. Essa realidade Jesus viveu também, mas ainda assim, mesmo assim, ele tinha um coração agradecido e dava graças a Deus. Nós precisamos aprender a conservar o nosso coração em louvor, um coração em gratidão, apesar das circunstâncias que nos cercam. Mesmo recebendo a traição, Jesus não foi um homem pessimista,
Jesus não foi um homem que ficou derrotado ou amargurado. Mesmo sofrendo a maldade do mundo, Jesus, ele não ficou preso lá. Talvez, se nós tivéssemos que entrevistar Paulo e dizer assim, Paulo, fala um pouco sobre Jesus, aquilo que você viu em Jesus, aquilo que você aprendeu com ele. Talvez Paulo pudesse começar exatamente como ele começou nesse texto. Olha, na noite em que ele foi traído, eu vi Jesus tomar o pão e eu vi ele dar graças. Paulo, na carta de Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo está instruindo agora um jovem pastor. Ele tem um discípulo que caminha com ele, Paulo instrui ele, anima ele e dá orientações para que ele conduza a igreja. E observe que Paulo está, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer algo que talvez seja exatamente o momento que nós estamos vivendo. E Paulo está falando para Timóteo com relação àquela igreja que ele estava liderando. Ele diz assim, versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, saiba disto, Timóteo, ou seja, para você quem eu estou endereçando essa fala, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Isso tem muito a ver com a nossa realidade. Paulo está dizendo, Timóteo, se prepare, vai chegar um tempo em que a coisa vai ficar insuportável, tempos difíceis. Mas por que esse tempo vai ser difícil? O que está acontecendo que torna esse tempo um tempo tão difícil? O versículo 2 ele vai falar de algumas características que as pessoas estavam vivendo, que características as pessoas tinham que tornava esse um ambiente tão difícil. Versículo 2, o 3 também inicia, mas a gente vai ficar no versículo 2 dizendo assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Os homens serão ingratos. A característica de um cristão é a gratidão. A característica de um discípulo de Jesus é a gratidão. A característica de quem vive um momento que torna o momento insuportável, talvez seja aqui no versículo 2, e uma delas é a ingratidão. Então, Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Gratidão é a nossa marca, é a marca do cristão. Por isso, por que nós somos muitas vezes ingratos? Por que muitas vezes nós somos insatisfeitos com Deus? Por que muitas das vezes nós estamos em busca de coisas e mais coisas? Porque o pastor Emil tem falado domingo após domingo, porque existe um vírus chamado pecado. Existe um vírus chamado pecado. E esse vírus é tão danoso, ou melhor, deixa eu me corrigir, ainda mais danoso que o coronavírus. Porque ele coloca no nosso coração uma insatisfação, uma ingratidão. Ele planta no nosso coração que nós devemos estar em busca de coisas. Nós devemos estar o tempo todo suplicando, pedindo a Deus outras coisas. O pecado melhor dizendo, o vírus do pecado nos torna ingratos, nos torna insatisfeitos. Nós vivemos em busca de algo que nos falta, atrás de coisas e coisas. Mas observe uma coisa, quando nós temos Cristo, isso nos é suficiente. Isso nos basta, como Paulo diz. O vírus do pecado, ele nos separa de Deus, ele nos distancia de Deus. E por isso, é exatamente isso que nós buscamos, mas nós não sabemos que estamos necessitados disso. Então Jesus nos é enviado. Jesus nos é enviado para restaurar esse distanciamento que o vírus colocou entre mim e Deus. Então, Jesus nos é enviado para que
nós possamos sentar à mesa novamente com Deus, para que haja reconciliação, para que nós possamos estar plenos e satisfeitos em Deus. Então, o primeiro passo da reconciliação é reconhecer que existe o conflito. O primeiro passo para a reconciliação é reconhecer que existe um conflito. É reconhecer que eu estou distante de Deus. É reconhecer que nós nos distanciamos de Deus, porque nós permitimos que esse vírus tomasse a gente. Nós fizemos escolhas e nós nos distanciamos. Porém, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus tomou a iniciativa de trazer a reconciliação, de que pudéssemos sentar à mesa novamente, que nós pudéssemos nos unir a Ele novamente e nos unindo a Ele, acabasse esse vazio, acabasse esse distanciamento. Então, nossas razões para agradecer, quais são? Quais são as razões que nós temos para celebrar apesar das circunstâncias da vida? Quais eram as razões que Jesus tinha para dar graças apesar da traição? É exatamente isso que Cristo está nos ensinando. O que nos faz ter um coração grato é que nós recebemos Cristo. E se nós recebemos Cristo, nada nos falta. E se temos a Cristo, temos o suficiente. Temos tudo que precisamos. É exatamente isso que o salmista, no capítulo 23, um salmo tão conhecido, fala: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu tenho o Senhor comigo, não me falta nada. Eu tenho o suficiente. Eu tenho tudo o que preciso, porque eu tenho o próprio Deus comigo. E ele diz não só o que preciso, mas no versículo 5 do Salmo 23, ele ainda fala algo maior. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e o meu cálice transborda. Eu tenho em abundância. Eu tenho porque eu tenho o próprio Deus comigo. E essa é a certeza que você e eu temos, que apesar de todas as contingências da vida, você e eu temos Cristo. Você e eu temos Cristo. Você e eu temos um pastor. E isso é suficiente para que o nosso cálice transborde, para que eu tenha abundância, para que eu possa repartir ainda. É exatamente essa compreensão. O melhor presente que você e eu podemos receber da parte de Deus foi Cristo. O melhor presente que você e eu podemos receber de Deus, Ele já nos deu, que foi o Cristo, que foi a reconciliação, que foi poder termos a oportunidade de sentarmos à mesa, porque se temos Cristo, temos tudo. Se temos Cristo, não nos falta nada. Se temos Cristo, nós temos esperança. Se temos Cristo, nós temos paz. Se temos Cristo, nós temos vida eterna. Não nos falta nada, porque Ele é o nosso pastor. Não nos falta nada, eu não tenho necessidade de nada, porque Ele é o meu pastor. E Deus nos ama tanto, que em Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: Ele não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós. Por isso eu quero convidar você a participar desse momento tão bonito, tão sublime, com essa consciência de que você recebeu Cristo, que você recebeu não algo que Deus tinha somente, mas Ele deu de si. Ele se repartiu e veio até nós trazendo a reconciliação. Por isso, eu quero convidar você a participar desse momento tão especial. Reúne a família, pegue os elementos, traga ele para perto de você. Eu queria que você participasse desse momento com a consciência de que algo nos foi dado,
E o que nos foi dado? A Bíblia mesmo fala o que nos foi dado no versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 11, nosso texto base, versículo 24, nos diz o que nos foi dado. Diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Deus nos enviou Cristo. Cristo nos foi dado para que agora nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus. E por isso o pão exatamente representa isso, o Cristo que nos foi dado. E por isso, ao receber do pão, assim como Jesus fez, eu quero convidar você a dar graças, porque nós temos a vida eterna, porque nós temos a esperança que Cristo nos dá. Por isso quero convidar você a separar uma pequena porção do pão e com o coração grato, com o coração em louvor a Deus, eu quero convidar você a comer do pão. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Paulo está nos instruindo que existe uma nova vida por meio do sangue de Jesus. Nós podemos experimentar algo novo, uma nova aliança, algo genuíno, algo que transborda a vida. E o sangue é a representatividade dessa nova aliança. E você e eu que temos a oportunidade de poder celebrarmos ao Senhor, vamos fazer isso com o coração grato, em memória ao próprio Jesus. Vamos beber. Eu quero convidar você a orar. Que a nossa oração seja de gratidão. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque apesar das circunstâncias da vida, apesar dos momentos de luta que enfrentamos, nós temos o que agradecer, nós temos o que celebrar, porque nos foi dado. Nós temos a Cristo, nós temos um pastor, e por isso nada nos falta, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo sangue derramado, pelo corpo que foi dilacerado em nosso favor. Nos ensina a vivermos os nossos dias em celebração e louvor a Ti. Não nos deixa esquecer, Deus, não nos permita esquecer do que isso de fato representa, do que a cruz representa, do que a salvação que temos em Ti. Essa é a promessa de que o Senhor nos é suficiente, porque nós temos a Cristo e nada nos falta. Senhor, continua a nos conduzir, Pai. Que nossos corações sejam, de fato, agradecidos porque recebemos tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por, apesar de todas essas circunstâncias, a igreja está reunida, unida, celebrando esse momento tão especial que nós continuaremos a fazer até que Tu venhas. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós vamos continuar louvando, nós vamos continuar celebrando a esse Deus que é um Deus que tem nos acompanhado nesse momento de dor, um Deus que é soberano. Vamos continuar celebrando. Absoluto.
Irmãos, eu quero convidar você agora a assistir a um pequeno vídeo mostrando aquilo que a igreja continua a fazer. Essas são ações que foram filmadas, fotografadas, mas eu sei que existem muitas outras ações que você e eu temos feito que não vão para as redes sociais, porque a igreja continua viva, a igreja continua atuante, servindo, sendo suporte um para os outros. E algo muito especial tem acontecido de todos os dias, que é um tempo de oração. E continue engajado, continue firme nesse propósito. Nós vamos assistir um vídeo. Esses vídeos mostram um pouco dos oxigênios que chegaram para a região de Inhamudá, que a igreja tem ajudado, não só a região em Parintins, o Baixo Amazonas. E vamos continuar apoiando, orando pelos líderes, os parceiros que têm se juntado para que isso seja possível acontecer. Assista conosco só um pouco daquilo que Deus está fazendo por meio de você e de mim. Nós queremos agradecer a Prestonwood Baptist Church, eu gostaria de agradecer também a Amazon Vida e pela ajuda que tem nos dado no transporte de oxigênio para essa região. Nós estamos aqui fazendo um transporte de cilindros da Prefeitura de Inhamudá para ajudar numa situação de emergência. Esses cilindros que chegaram hoje estarão indo ainda de voadeira hoje à noite, de lanche, para Inhamudá, para chegar lá para o hospital. Estamos aproveitando também o avião para enviar para Manaus mais 16 cilindros vazios para que eles possam receber uma recarga. E nós queremos deixar aqui também a nossa gratidão
a Missão do Céu, né, que está nos proporcionando agora o segundo voo para nós podermos fazer essa vinda de oxigênio, esse retorno de balas vazias. Então aqui fica a nossa gratidão a todos que estão participando e cooperando conosco para nós trazermos um pouquinho de ajuda e de alívio nesse momento de pandemia. Amém. Que bênção a gente ver como a igreja tem sido presente nesse momento, como a igreja é atuante, tem chegado àqueles que necessitam, àqueles que estão passando por momentos tão difíceis. E eu quero agradecer os parceiros que têm sido apoio, MEAP, a Missão do Céu, Bom Pescado, a Igreja Batista Preston Wood nos Estados Unidos, a Amazon Vida e a Amazon Outreach. Agradecer a Deus porque por meio dessas parcerias isso tem sido possível chegar a essas casas, a essas pessoas, a esses hospitais que têm lutado tanto. Irmãos, eu quero convidar você a estar no momento de oração. Existem ainda muitas pessoas passando por tanta dor, tanta tristeza nesse momento. Enfermos, pessoas que estão lutando pelo ar. E tem sido uma semana muito difícil. Famílias enlutadas, amigos queridos buscando suporte médico. Eu queria que nós como igreja continuássemos a estarmos orando por esses irmãos. Nós também temos algo a celebrar, algo a agradecer. O Elias já está de volta a Parintins, precisou fazer o seu tratamento em outro estado e já está de volta em Parintins. Isso é algo que a gente fica muito feliz por um irmão nosso que está vencendo esse Covid. Outra razão de gratidão, a irmã Rivera. Quantos de nós, dias após dia, estávamos orando e as notícias eram difíceis, mas hoje a irmã já saiu da UTI e já está se recuperando. Então, agradecer a Deus por essas vitórias. Talvez nesse momento de oração, algumas famílias enlutadas venham à sua mente, pessoas, você tenha queridos, pessoas da sua rua, da sua casa. Vamos estar orando. Queria convocar a igreja a continuarmos orando pelo Joel, pela Débora. Eles estão aqui em Manaus, eles fazem parte da campus e estão passando pelo tratamento. Vamos continuar orando pela Jael, pelo Davi, pela família, por aqueles irmãos que têm sido suporte também e ajudado. Vamos continuar juntos em oração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, agradecer esse culto que tem nos abençoado tanto, essa igreja, agradecer a liderança, Pastor Elmer, Pastor Moacir, Pastor Simval, Pastor Ednelson, Pastor Luciano, Pastor Abimael, homens, famílias que têm dobrado os joelhos e acompanhado pessoas, orientado nesse momento. Louvado seja Deus por uma igreja viva, por uma igreja que está atuante. Vamos orar. Eu quero convidar você a interceder junto comigo, colocar diante do Senhor essas vidas e esses corações. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos como igreja conectados, Deus, em adoração ao Senhor. Deus, por favor, Deus, recebe tudo isso que tem sido feito de maneira que agrade ao teu coração, de maneira que seja genuíno e verdadeiro, Pai. Mas nós rogamos ao Senhor, Deus, nesse momento, Pai, por esse momento de tanto sofrimento que nós estamos passando em nosso estado. Senhor, nós pedimos a Tua intervenção sobre essas vidas que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acometidos por alguma razão do Covid, Deus, seja ela saúde física, seja ela a vida financeira, seja ela nos nossos pensamentos, na nossa alma, Pai. Nos ajuda a enfrentarmos esse tempo difícil, nos ajuda a olharmos para Ti com a esperança que recebemos quando recebemos a salvação. Nos ajuda a termos o coração que confia no Senhor, que confia no Teu caráter, na Tua bondade, Pai. Querido Deus, oramos, Deus, por aqueles que estão no leito do hospital, Deus, buscando melhora para a sua saúde, Deus. Nosso pedido, Deus, é que o Senhor esteja ali presente, atuando, direcionando os médicos, as autoridades, aqueles que estão ali na linha de frente. Pai, nós oramos, Deus, agradecidos também, agradecidos pelas pessoas que
também passaram por essa tempestade, mas hoje já estão superando isso, Pai. Que eles possam recuperar 100%, que eles possam estar bem 100% para voltar para sua casa, para os seus, e poder continuarmos a celebrar, Deus, continuarmos a celebrar o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por uma igreja, pela liderança dessa igreja, por aqueles homens e mulheres que têm assumido o compromisso, Deus, de viver uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que abençoa, uma igreja que chega, Deus, até aqueles que muitas vezes estavam desassistidos, Pai. Continua a fortalecer a essas pessoas, a esses parceiros, a essas organizações que têm entendido o seu papel e cumprido a sua missão, Pai. Nós oramos, Deus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe com uma semana, Deus, uma semana de vitórias. Essa é a nossa oração, Pai. Uma oração de que eu possa, de alguma forma, Deus, o Senhor também possa estar abençoando a todos que estão nos ouvindo e participando conosco nesse momento de culto, Pai. Muito obrigado, Deus, pela cruz. Muito obrigado pelo Teu amor que nos alcança. Muito obrigado porque temos tudo, porque temos Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de alegria, sim. Nós vamos continuar louvando. Esse louvor é muito conhecido, então eu queria que você celebrasse com essa alegria também, que você tenha uma semana na presença do Senhor e que Ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Eu irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus.